Jansen Motos, como é mais conhecido em Macaíba, e do nosso amigo Aldenir PRF, né? E agora um grande idealizador de um projeto que aí realmente está pautando Macaíba para o futuro. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite também a todos os telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo pela Web TV e ouvindo pelo rádio aí. É uma oportunidade boa de a gente poder falar um pouco sobre o projeto Macaíba do Futuro aqui. Okay. Nós estamos aqui ansiosos para responder também algumas perguntas, né, que alguns internautas têm feito aí para a gente. Sim. E vou passar aqui o microfone para a Jansen para ele. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luiz. É uma satisfação estar aqui, podendo falar mais um pouco sobre o projeto Macaíba do Futuro, sobre um planejamento, né, para a nossa cidade de Macaíba. Pela primeira vez, um grupo de pessoas resolveram se unir para fazer um planejamento estratégico de administração para Macaíba. Exato. Eu já começo, com o amigo Jansen, porque, olhe, eu vou te dizer uma coisa e fazer aqui um breve relato para os nossos telespectadores, o seguinte: a política, ela é um meio onde ultimamente tem se publicado, se noticiado muitas coisas desagradáveis no meio político, a nível nacional, a nível de estado, às vezes até a nível de município. E algumas pessoas sérias, que não querem às vezes ter o seu nome manchado, elas ficam até preocupadas com essa situação de entrar na política nesse exato momento em que a política anda em tão desgaste moral que é a nossa política brasileira. E aí, quando você passa a observar essa coisa com mais seriedade, aí você também tem que ter a preocupação e chamar a responsabilidade para si, principalmente aqueles que querem ver a sua cidade, seu estado, seu país passar por tudo isso e vir uma nova transformação e poder moralizar mais, e essa moralização ela tem que começar nos municípios. É importante que as pessoas responsáveis, com boas intenções, realmente se doem para a política, porque a política está precisando de pessoas sérias, a política está precisando de políticos comprometidos com o povo e não só com seus anseios pessoais. E quando a gente faz essa observação, queremos dizer o seguinte, Luiz, que não é fácil hoje no meio político o empresário querer entrar nesse meio. E aí é onde fica a minha observação ao amigo Jansen, porque o amigo poderia muito bem estar cuidando dos seus negócios, tranquilo, da sua empresa, sem precisar do desgaste político, porque quando a gente entra na política, vem logo o desgaste de outros grupos, de pessoas opositoras, de pessoas que não compreendem o seu posicionamento naquele momento político. Aí a gente precisa entender o seguinte: se você tem o conforto de viver fora da política, por que entrar na política, Jean? Será que é uma intenção de realmente fazer uma mudança política na cidade? Porque às vezes você poderia ficar muito bem, confortável lá no seu canto. Mas aí quando eu faço a pergunta é exatamente para dizer: existe hoje uma necessidade das pessoas de bem se engajarem na política. Eu acredito que hoje é o seu objetivo, né? Passar esse campo, passar esse limite do lado empresário e também poder ir para a política, porque às vezes a gente vê que a coisa está meio desgastada e é preciso realmente encabeçar projetos políticos que tragam uma visão maior para o município. Eu acredito que esse deve ter sido o seu motivador, não é isso? Carlos, a sua pergunta é bastante interessante, né? Eu vou falar um pouquinho logo como eu comecei aqui em Macaíba. Chegamos aqui em Acari, eu sou natural de Acari, em 76, e eu trabalhei ali na usina. Meu primeiro trabalho na usina foi de limpando mato, tá certo? Eu acho que eu tinha 14 anos, em 84. Depois fui catador de saco de algodão, na época que a usina funcionava com safra de algodão. Depois fui costurador de saco de algodão, junto com a Ruma de Mulher. E depois fui trabalhar de ajudante de oficina
oficina industrial, onde eu tenho uma grande paixão por mecânica, né? Eu sou torneiro mecânico, minha primeira profissão sou torneiro mecânico, cursado, fui torneiro da Famosa, da Usina, né? Eram as duas grandes empresas que geravam emprego no município quando Macaíba tinha 20 mil habitantes. Então, assim, de toda a fase, eu não nasci em berço de ouro, né? Mas, respondendo a sua pergunta, estamos entrando, o grupo resolveu ficar de frente, entrando na política, por a gente achar que Macaíba pode se fazer mais, tá certo? Por ser a sexta ou a sétima arrecadação de 167 municípios do estado, e a gente ainda é uma cidade, nós ainda temos uma cidade feia, né? A gente pode ser bem mais bonita, né? Bem mais planejada, né? Tem muitas coisas que precisa ser mexido na política, como o plano diretor, que hoje nossa cidade não está verticalizada, né? Não trouxe o desenvolvimento vertical. Ainda temos a deficiência ainda na saúde, para se marcar um exame aqui em Macaíba é uma dificuldade, né? E muitas outras coisas. Aí, o que é que a gente resolveu? Ficar de frente, né? É um desafio, a palavra é um desafio, né? Realmente eu sou comerciante, tenho minha estabilidade, mas a ideia é dar a colaboração. E nós estamos lançando um projeto para ser realizado. Inclusive, agora no último sábado, o grupo apresentou o projeto para Macaíba, né? Projeto para Macaíba. E o projeto é para ser executado. Teve uma pessoa que ligou para mim, um político antigo, mas rapaz, eu falei do projeto todinho, ele disse, e vocês vão contar para o povo, para os políticos, se começarem a fazer? Eu digo, o projeto é para Macaíba, não é para se guardar em cofre, não. É para ser executado. Se os vereadores e o prefeito quiserem começar a fazer agora, tem que fazer mesmo. É esse o nosso objetivo. Deixar essa cidade bem maior, bem melhor. E outra coisa, eu como comerciante, se a cidade crescer, meu comércio cresce, todos do comércio crescem. O que nós ficamos foi de frente agora. A gente resolveu ficar de frente. Não temos assim, não somos oposição nem situação. É um projeto de um povo de posicionamento diferente, de cabeça. Nós estamos juntando pessoas de cabeça. Então é isso aí, estamos aí para somar. É interessante, inclusive o que você acaba de falar, de que as pessoas, já teve gente que disse, rapaz, se apresenta o projeto e se copiarem. Dizem que tudo que é bom se copia, né? Isso. Tudo que é bom se copia, né? Então, assim... Está registrado já, o projeto já mesmo está que se copie, mas se sabe as origens daquele projeto, né? E como é um projeto para o povo, não cabe nenhum egoísmo guardar 7 gavetas e esperar cair do céu um mandato sem pautar um projeto, porque as pessoas precisam entender que hoje, o eleitor precisa entender que hoje precisa se observar quais são os projetos políticos de cada grupo, para que eles possam realmente dar um voto em cima de uma confiança de um projeto, de uma ideia, de um futuro, para um futuro, porque não dá mais para ficar buscando mandato sem dizer para que você quer o mandato. Para que você quer o mandato? Eu quero para isso. Então, eu vejo essa atitude do Macaíba do Futuro com bastante satisfação, porque eu acho que é o meu pensamento, e por isso eu me identifico também com esse projeto de vocês, porque é o meu pensamento de que os políticos precisam começar a mostrar para o povo o que é que eles querem com o mandato, porque há muito tempo eles não dão essa justificativa, né? Alguma observação, Luiz? Eu tive lá sábado, acompanhei lá o lançamento e vou aqui sucintamente, bem rápido, fazer algumas perguntas, porque veio muitas perguntas aqui, em especial para vocês. O Paulo Vitor, que é macaibense, engenheiro, especialista em análise ambiental e mestre em geodinâmica e geofísica, ele fala: assisti a última entrevista do amigo José Aldenir no programa Opinião. Na oportunidade, Aldenir falou resumidamente a proposta do projeto Macaíba do Futuro e pautou sua fala basicamente nas propostas da área de segurança municipal. Nesta nova oportunidade, eu gostaria de saber quais as propostas ou a principal proposta do projeto Macaíba do Futuro para a temática ambiental do nosso município e se essas propostas vêm em consonância com a agenda ambiental nacional. A proposta do Macaíba do Futuro é desenvolver a cidade, mas a gente também não pode esquecer
que a cidade ela é cortada por rios. A cidade ela tem um patrimônio ambiental que deve ser preservado. Mas aí leva-se em conta que, ao longo de muitos anos, nós sabemos que a Maré, o rio Maré aqui, ele teve o seu leito impermeabilizado na época da fabricação do óleo Benedito, que era fabricado na usina Nóbrega e Dantas. Então, o que é que se precisa fazer? No projeto, inclusive, existe um capítulo só sobre isso. O projeto ele é enorme, né? Inclusive, quando o Master Plan, que é um projeto que vai ficar pronto no final, que são os anexos, são 300 e poucas páginas. Mas quando se fala de ambiental, nós sugerimos que Macaíba deveria inicialmente, emergencialmente, preservar a região das margens do rio Jundiaí, fazendo o parque ecológico, que já existe, inclusive, uma área que foi desafetada pelo poder público, mas, porém, o poder público não fez nada. Está lá aquela área que fica entre a Rua da Conceição e a Avenida Jundiaí. É um largo que fica às margens do rio, que está sendo assoreado. O rapaz que fez a pergunta, ele tem um currículo muito bom. Poderia ser utilizado o conhecimento que ele tem pelo poder público na iniciativa local. Agora, onde é que está? É o que eu digo. Macaíba tem pessoas inteligentes que podem fazer dessa cidade um celeiro de desenvolvimento sócio-intelectual. O problema, a mão de obra local não é aproveitada. Esse rapaz, ele demonstrou que tem um currículo e muito conhecimento sobre o que está falando. O problema é que Macaíba não valoriza seus personagens locais. Nós temos aqui o Rio Maré, que por longo de muitos anos as pessoas sobreviviam dele. Havia peixe no rio. As pessoas pescavam não só lá perto de Natal, perto da Ponte de Igapó, pescavam ali na perto da Rua do Mosquito. Quando eu vim de Lages para cá, como o Jansen falou no seu currículo, eu vim de Lages do Cabugi para cá em 80, fugindo da seca. Meu pai morava na Rua do Mosquito, numa casa de taipa. A gente morou lá até o ano de 88. Mas lá na Maré, ali na Rua do Mosquito, pegava-se muito peixe. Hoje não tem nada. Por quê? Porque ao longo de muitos anos, os poderes públicos, eles relaxaram com o meio ambiente. Então o projeto, o Master Plan também trata da questão ambiental. Porque não adianta você ter um crescimento de uma cidade sem pensar no ambiental. Porque o ambiental gera lazer. O ambiental gera bem-estar. Nós precisamos pensar no bem-estar da comunidade macaibense. Exatamente. Tem Perfeito. mais pergunta? Tem, aqui não falta pergunta hoje. O Fernando Félix, ele questiona: eu gostaria de saber o que eles pretendem fazer com um Centro Integrado Avançado, o CIA, e em cima disso, se tem algum incentivo para a retomada de geração de emprego na área. A pergunta dele é muito boa e inclusive, nós estávamos falando sobre isso, né, José? Sobre a questão de geração de emprego na última reunião. Então, isso demonstra que o pensamento vai de encontro com os anseios do povo. O povo realmente quer que essa cidade se desenvolva. E, inclusive, nós somos entusiastas. Eu sempre digo que, quando a gente se reúne, a gente fica entusiasmado com o projeto. Porque o projeto, ele tem iniciativas como em Blumenau, Santa Catarina, que é uma cidade hoje industrial. Por quê? Porque um grupo de pessoas que não eram políticos se reuniram e fizeram um projeto desse. Maringá, que é considerada hoje a joia do sul, Maringá, no Paraná, ela é a cidade mais tranquila do Brasil. Se você olhar na internet Maringá, você vai ver que um grupo de pessoas se reuniu, criou o Master Plan, que é um projeto para todos os potenciais da cidade. Os potenciais que foram feitos, energéticos, agrícola, industriário, foram estudados no Master Plan. E Macaíba foi estudado a questão industrial. Macaíba, há 20 anos, criou o CIA. De lá para cá não houve mais investimento na área de geração de empregos. O que ocorre é que Macaíba tem grandes áreas ao longo da BR-304 que podem ser utilizadas como forma de atrair novos investidores. E o nosso projeto, até no projeto base, inclusive foi falado agora no L1 Recepções, quando nós exibimos o projeto para a sociedade macaibense, sobre a geração de emprego e renda, que nós precisamos atrair empresários para a cidade. Inclusive um empresário de Minas Gerais perguntou se esse projeto já seria executado, porque tinha interesse de abrir uma indústria aqui. Então, analise bem, um cara que viu o projeto pela internet, entrou em contato querendo saber se esse projeto vai ser executado. Você fala, eu tenho condição de gerar 100 e tantos empregos. Mas como é que isso é possível? Basta vontade política. E o projeto é um projeto político, é um projeto técnico, mas que é um projeto de envergadura política para fazer com que Macaíba cresça e se desenvolva. Porque com emprego você tem condições de ter uma boa educação, tem condições de dar boa educação e saúde para os seus filhos. Com o emprego você tem condições de ter lazer.
Quando a cidade oferece atrativos de lazer, você não sai da cidade, você gasta aqui. O comércio vai circular com aquele dinheiro e a cidade vai se desenvolver, porque todos vão crescer. O projeto aqui, a cidade ela cresça, a indústria, comércio, lazer, turismo, tudo aqui. Nós temos pessoas que vêm de Pernambuco para ver o Poço do Eco, mas não tem a menor estrutura de lazer. Tem pessoas que querem entrar na barragem e querem tomar um dia, passar lá um dia de lazer, não tem uma pousada, não tem um restaurante, não tem a menor estrutura. E o nosso projeto fala sobre pegar essas áreas e aproveitar o potencial turístico também, gerando emprego e renda. Não só a indústria, mas Macaíba tem potencial na área do turismo, na área mineral, que tem uma grande exploração de pedras aqui na cidade. Macaíba tem grande exploração de recursos minerais. Então nós temos que aproveitar os potenciais da cidade e o Masterplan trata sobre isso. Muito boa. Hoje nós estamos dando enfoque bastante às perguntas. As perguntas, muito bom. Porque tem várias. O amigo Alexandre Couto, ele fez a pergunta no Facebook. Gostaria de saber por que a Câmara não trabalha a possibilidade do tráfego de mão única em todas as vias do centro de Macaíba, como fez a Prefeitura de Parnamirim por meio da Secretaria de Trânsito. A possibilidade de vias de mão única despertaria a maior ascensão comercial, ou seja, a maior concretização de negócios, já que muitos comerciantes não dispõem de estacionamentos. Ele gostaria de saber qual é a concepção de vocês a respeito disso que ele pontuou. No nosso projeto, o projeto base já fala que isso é uma necessidade a curto prazo. Nós temos lá necessidades a curto, médio e longo prazo. E transformar a cidade numa cidade que tenha fluidez no tráfego é uma necessidade a curto prazo. Nós falamos no projeto que existem alguns gargalos no município que devem ser resolvidos. Exemplo, o gargalo do Pernambuquim, o gargalo da Professor Caetano, porque ali quando chega de 5 da tarde não tem condições de andar. Então tem que transformar essa cidade numa cidade que tenha fluidez no trânsito, levando em consideração que nós somos uma rota de passagem para o aeroporto. Muitas pessoas estão evitando Macaíba, deixando de comprar no comércio local, porque aquele cidadão que vem de Caicó, que vai para o aeroporto, ele compra uma água mineral na cidade, gera emprego e renda, ele compra um refrigerante, ele toma um suco, ele almoça. Então nós temos que fazer com que a cidade seja atrativa e que tenha fluidez no trânsito. Então passa também o estudo técnico do trânsito. Inclusive eu trabalho com trânsito, eu sou policial rodoviário federal, e uma das coisas que eu falo muito é que o trânsito de Macaíba é um absurdo. Eu moro no Bom Sossego, eu levo mais tempo para sair do Bom Sossego até sair de Macaíba do que chegar em Natal. Porque a cidade, ela travou o trânsito. Inclusive, há alguns anos houve uma audiência pública sobre trânsito e ficou acertado que haveria a transformação em vias de mão única, mas o poder público não fez. Quando foi cobrado sobre isso, foi interpelado, não respondeu. Confesso que eu não sei qual é a dificuldade de colocar, no mínimo, essas duas vias de saída para a zona norte de Macaíba, sim, como mão únicas, né? Isso. O Pernambuquinho, o Coronel Maurício Freire, conhecido Pernambuquinho. E professor Caetano, e também porque a questão do Pernambuquinho se resolveria com a Eloy de Souza, né? Isso. Uma indo e a outra vindo. Isso. Então resolveria. Eu não sei qual é a dificuldade, no mínimo, já que a cidade não tem outras malhas viárias, por que não estudar situações tão simples, mas que já existem, né? Então a gente faz essas perguntas, fica ela solta no ar, porque a gente não entende como é que uma secretaria não consegue. Qual é a dificuldade? O que é que impede isso? Ninguém entende. É como ao final da pergunta do rapaz aí, do último internauta que perguntou, Alexandre Couto, ele falou a Câmara Municipal. Essa competência de transformar o tráfego em mão única seria de um estudo de tráfego da Secretaria de Trânsito. A Câmara, ela avaliza e fiscaliza. Nesse caso concreto, também os vereadores deveriam pedir, porque eles têm interesse que a cidade tenha fluidez no trânsito, eles têm interesse que a cidade cresça, mas infelizmente até agora não há iniciativa de ninguém pedindo isso na Câmara. E nós temos acompanhado. A gente observa isso também. Para finalizar essa parte de pergunta dos internautas, o Adriano, lá do Bela Vista, ele faz a pergunta se o Aldenir, o Jansen, o pessoal do Macaíba do Futuro, chegou a buscar alguém da atual gestão ou algum vereador para somar junto ao projeto. Não, nós preferimos fazer um projeto técnico sem envolvimento político. Perfeito. Nós somos um grupo de pessoas que não tem envolvimento com a administração alguma. Eu sou servidor público federal, ele é comerciante,
O nosso amigo Aronides é policial militar, o Yuri é comerciante também, da escola, temos o Haroldo também, que é da área de saúde, a esposa dele é médica, nós temos também a Aline, que ela é gestora da área de gestora de ação pública, nós temos o Fabiano, que é o rapaz da mídia. Então, são as pessoas do núcleo pensante, mas o Macaíba do Futuro não se resume a esse grupo. Existem industriários que nos apoiam, existem comerciantes que nos apoiam, pessoas que estão ligadas ao CIA, ao DIN, pessoas que estão ligadas ao CDL, que nos apoiam porque sabem que essa iniciativa é uma iniciativa de sucesso em Paraná, Joinville. Aliás, quando foi criada a Companhia de Terras do Norte lá no Paraná, criaram a cidade de Maringá. A cidade de Maringá tinha 4 mil habitantes. Quando criaram um projeto robusto de desenvolvimento socioeconômico, a cidade ela cresceu em 71 anos. Hoje é considerada a joia do sul. São 403 mil habitantes vivendo numa das melhores qualidades de vida do Brasil. Por quê? Porque houve planejamento. Macaíba não se planeja nada. Se morrer alguém amanhã, quem trabalha com o cemitério sabe, se morrer alguém amanhã, sabe-se a dificuldade para se conseguir uma vaga no cemitério. Por quê? Não há planejamento nem para quem vai morrer. Então nós precisamos se planejar tudo. A cidade precisa de planejamento. E esse projeto é um projeto que planeja a cidade em todos os seus aspectos. Quanto à questão de segurança, eu queria até que, se tiver alguma pergunta na área de segurança, queria discorrer sobre isso. Porque no último evento que nós tivemos aqui, teve um internauta que falou sobre a impossibilidade de fotografar todas as placas dos carros. Se tiver uma pergunta dessa, eu queria responder. Tem ainda pergunta sobre? Não, tem não, mas poderíamos, mas poderíamos sim, você já pode destacar. Eu vou responder a pergunta de um rapaz que me perguntou. A pergunta foi até redundante aqui, mas ele me fez a pergunta sobre a questão se era possível fotografar todos os veículos que entrassem na cidade. Existe um aplicativo que está disponível na internet, inclusive nós exibimos, né, no Elion, no último evento, e esse aplicativo ele é utilizado nas praças de pedágio, todas as rodovias pedagiadas no Brasil. Mas não tem só ele, tem vários aplicativos em que você instala ele em algum local estratégico, no caso Macaíba, seria nas 8 entradas e saídas da cidade. Seria como uma cidade com muros virtuais, onde nós saberíamos quem está ingressando e quem está saindo do município. Isso com o uso da tecnologia. O veículo entra, faz a leitura da OCR e da placa. Ali vai para um banco de dados e se a prefeitura fizer convênio com o SERPRO, é possível consultar se a base desse veículo é roubado ou não. Imagina só, o veículo entra lá no posto São Cristóvão. O leitor de OCR de lá, uma câmera fotográfica com leitor de OCR, capta aquela placa. Faz a consulta no banco de dados. Isso em questão de milésimo de segundo, na central de segurança que nós idealizamos dentro do projeto, uma central de segurança onde há Polícia Militar e Guarda Municipal no mesmo espaço físico, levando em consideração que a PM seria no lado, a Guarda Municipal do outro, um espaço físico com bastante espaço, e no centro uma central de inteligência com as câmeras e com os leitores de OCR, mandando a informação para lá. Onde aquela leitura de OCR chegaria lá em questão de milésimo de segundo. O indivíduo, o guarda municipal ou o PM que estivesse disponível naquele momento, que estivesse monitorando as câmeras, ele iria acionar a viatura mais próxima, que seria com o GPS indicada a localização exata, e ele teria um tempo de resposta mínimo, de 3 minutos, 4 minutos, para efetuar a abordagem a esse carro, evitando assim assaltos, evitando assim estupros, evitando o crime de modo geral. Porque se nós não podemos manter o indivíduo preso na cadeia, nós temos que pelo menos evitar que ele cometa o crime no nosso município. Fazendo com que o cara vá fazer o seguinte: olha, Macaíba eu não vou entrar não. Tem câmera e tem tudo que é canto, não vou por fora. A cidade não será mais atrativa para o crime. Então, ontem mesmo aconteceu um crime debaixo de uma câmera. Essas câmeras que estão aí, se a prefeitura quiser colocar isso em pauta para funcionar, seria ótimo para o povo de Macaíba. Porque ontem à noite, ali na Avenida Uruaçu, no caminho que vai para minha casa, aconteceu um homicídio a 20 metros de uma câmera. Eu pergunto, será que as autoridades policiais tomaram conhecimento que existe uma câmera ali perto? Será que aquele crime vai ser solucionado? Será que a câmera captou? Será que a câmera está funcionando? Então é isso que o povo de Macaíba quer, uma cidade inteligente. Isso é completamente possível. No nosso projeto nós falamos da economia que vai ser feita. Se nós conseguimos fazer aquela economia de secretarias, porque Macaíba tem, pelo que me falaram, na internet tem 14, né, Jansen? 14. No nosso projeto cai para 8 secretarias.
Em um ano, uma economia de 6 milhões e 200 mil reais. Essa economia de 6 milhões e 200 mil reais se faz a central de monitoramento e a central de diagnóstico de exame. Tudo isso na própria cidade, sem precisar fazer aluguel de nada. Tudo do poder público. Com a economia, fazer mais com menos. Interessante. Você falou aí sobre a questão desse programa que faz a leitura de uma placa em questões de milésimos de segundo, e me trouxe aqui uma lembrança agora do Carnaval, que eu não sei se é o mesmo programa leitura facial, aonde eu vi no Carnaval da Bahia um cidadão que estava ali no meio do bloco, travestido até de mulher, né, com roupas femininas, maquiado e tudo, mas aquele sistema de câmera, ele captou o rosto dele, que inclusive estava sendo usado em todos os perímetros do Carnaval e na cidade inteira, me parece. E quando a câmera captou ele, já fez a leitura facial dele, dos traços, mesmo ele descaracterizado, com peruca, maquiagem e vestido, aquela coisa toda, foi identificado que era um foragido, né? Então, esses sistemas, eles são bem interessantes, e veja que se ele estava ali para brincar, tudo bem, mas se ele estava disfarçado para uma outra situação, ele perdeu o carnaval dele, não foi? É porque, hoje em dia, com o aparato de tecnologia, a gente não pode pensar que segurança pública se combate com armamento, com munição. É importante que o policial esteja bem armado, é importante que o policial seja bem treinado e que ele esteja motivado. Porque se você der a melhor munição do mundo, você der para ele você dá a melhor munição, mas se você não motivar ele, com o quê? Com bons salários, com um equipamento adequado de trabalho, ele não vai fazer aquilo que nós esperamos. Então é por isso que no nosso projeto fala sobre o concurso urgente para a Guarda Municipal, com um salário adequado para a categoria, para que ele seja motivado a proteger a sociedade. E quando nós falamos sobre esse equipamento de leitura de facial, isso é uma tecnologia que está disponível nos celulares. Quem tem celular recentemente, os celulares mais novos, S8, A8, você pode observar que você tem tanto a leitura biométrica, como você tem a leitura facial. Essa tecnologia é a mesma que existe no equipamento Android. E essa tecnologia não é cara. Foi utilizada nos grandes eventos. Por exemplo, quando você vê Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude, que foi quando o Papa veio ao Brasil, quando você vê as Olimpíadas, esses equipamentos já estão sendo usados. Só que eles agora estão sendo divulgados para o povo. Como é que a polícia prendeu um cara dentro do estádio de futebol? Lógico, com a leitura facial. Agora, a leitura facial é um equipamento que é utilizado em grandes eventos pelas autoridades policiais. É um equipamento que também é possível fazer uso. Só que, no início, nós falamos sobre a questão de monitorar a cidade. São os muros virtuais. Eu tenho uns irmãos da igreja que até falam assim: irmão, você que está querendo colocar na cidade o muro de Jerusalém, mais ou menos isso. Mas são muros virtuais. Porque o indivíduo vai entrar e não vai cometer crime dentro da cidade. Perfeito. Agora a pergunta minha, dentro de todo esse contexto que a gente diariamente vem acompanhando as discussões políticas da cidade, eu tenho observado o seguinte: algumas pessoas, eu acredito que não seja nem pertinente citar nomes, têm saído deliberadamente pautando críticas com relação ao projeto, querendo insinuar que o projeto fizesse parte de uma suposta plutocracia da cidade e não tivesse espaço de fato para o povo. Pessoas essas, em particular, que eu nunca vi nesses 2, 3 anos que está iniciando agora, que eu venho acompanhando o cenário político macaibense, pessoas essas que eu nunca vi grafar um reles algarismo de uma ideia para a cidade. Então, qual é a concepção de vocês? Qual é a ideia de vocês? Como vocês estão vendo essa situação? Rapaz, Luiz, a gente tem discutido muito a respeito disso aí, né? Pessoas atirarem pedra sem conhecer nada do projeto. A gente, nas nossas discussões, né, Odedi? A gente fica... Como é que a pessoa vai atirar pedra se você não conhece né? Aí a gente vai aquele velho ditado: não se joga pedra em árvores que não produz fruto. Né? Significa que o nosso projeto está dando certo, né? Então, assim, você que duvida, você que está assim, venha conhecer o nosso projeto, chama a gente para bater um papo. Teve a oportunidade agora, a gente fez um lançamento público no Leão Recepções,
todo mundo poderia ter ido assistir. A gente passou o carro de som na rua para poder ir. Lá a gente já estava apresentando ao público. Continuaremos apresentando isso para toda a cidade, porque o projeto nasceu há 2 anos atrás, deu o ponto de partida agora em janeiro deste ano, né? E lançamos, o primeiro lançamento interno foi no dia 28 de fevereiro na Marne, para convidados, e agora a gente lançou ao público. E agora a gente vai partir para toda a cidade. A gente vai reunir comunidade, rapaz, venha lançar o projeto aqui na minha casa, aqui vai reunir 10, 20 pessoas. A gente está lá lançando o projeto, plantando a semente. Vai dar certo, tem muita coisa para se fazer em Macaíba, né? Perfeito. Não podemos parar. E outra coisa que não sei se você ainda vai fazer pergunta aí, por exemplo, a gente defende a questão das calçadas de Macaíbas. Pelo menos as principais calçadas, como a Rua do Vilar, a Rua do Cemitério, a Rua do Pernambuquim, tinha que se ajeitar essas calçadas, porque o povo anda na rua. É verdade. Isso tem que ser feito agora. Disputando espaço com os carros. Não tem, disputando espaço com o carro, tem que fazer isso agora, né? Por isso que o convite que a gente fez lá para o evento foi para chamar todo mundo para conhecer o projeto e começar a implantar. O projeto é nosso, está registrado, mas não é para guardar, é para se executar. Sim. Nós falamos a respeito das pedras que a gente está levando, e o que nós entendemos é que nós não devemos ficar dando margem a pessoas que muitas vezes, como foi falado, nunca escreveram uma linha em benefício da cidade. Recentemente nós fomos alvos de algumas críticas do povo até um pouco mentirosas, falando que nós estávamos a serviço de A, de B, de C, de qualquer grupo político. Nós não estamos a serviço de grupo político algum. Primeiro que nós não somos políticos. Nós somos cidadãos macaibenses que queremos permanecer nessa cidade. Agora, leve em consideração que nós temos que transformar essa cidade, porque é a 7ª mais violenta do Brasil. É a 1ª mais violenta do Rio Grande do Norte. E já foi a 1ª do Nordeste. Então, para permanecermos aqui, nós precisamos transformar ela. Como a iniciativa pública não faz, nós resolvemos fazer. Agora, é bem verdade que esse projeto é um projeto técnico, mas está tomando um corpo político. Por quê? Porque já gerou a necessidade e a expectativa na cabeça de pessoas desse sonho se tornar realidade. Você imaginou uma cidade verticalizada, apartamentos confortáveis, bonitos, dentro de Macaíba? Eu saio de Natal, vejo espigões de 20 andares. Chego em Macaíba, não consigo ver uma casa com 2 andares. Por quê? Proibido construir. Recentemente disseram que fizeram alteração. Mas essa alteração, ela não passa de um estudo técnico, não tem um estudo técnico, para que Macaíba se torne uma cidade competitiva na área de construções, igual a Natal, igual a Parnamirim. Por que eu tenho que aceitar que Macaíba não cresça? Eu não aceito isso. Por isso que essa nossa revolta, a gente cansou de esperar do poder público. Nós agora iniciamos o projeto já está registrado. Qualquer coisa que venha depois dele, a gente sabe que é plágio. O projeto está registrado. O Macaíba do Futuro é um projeto que está se amparando em linhas de pensamento de desenvolvimento socioeconômico. Eu gostaria só de dar uma ênfase a um toque que você deu aí, para os nossos ouvintes da 87 FM, que está nos ouvindo através da FM Macaíba, e os nossos telespectadores pela Cena TV, de que é preocupante, num país com mais de 5 mil municípios, e levando em consideração a região a qual nós estamos localizados, e hoje estarmos na 7ª posição da violência, a cidade, isso é preocupante, porque vocês observem o tamanho, mais de 5 mil municípios, e nós estamos lá na 7ª posição. Então, isso é bastante preocupante. É preciso realmente se pensar em soluções para tirar o município desse número, desse índice, porque, infelizmente, gente, isso é um absurdo, é alarmante. E é público, as pessoas veem todos os dias a violência na cidade. Tem dia que mata-se até mais de 2. E como é que vai se buscar a inversão dessa situação? Com projetos aonde traga dignidade para o povo, traga emprego, dê dignidade aos chefes de família, para que eles possam criar seus filhos melhores, e aí trabalhar a questão da educação, porque é o caminho. É a longo prazo?
mas precisa se iniciar. Se não se iniciar, esse longo prazo vai ficando sempre para mais distante da realidade. Tem que ser plantada, né? A gente está plantando uma semente que ela vai dar frutos. Hoje já está dando frutos, porque existem pessoas que nunca sonharam com essa realidade. A gente conhece empresários, né, que estavam para sair de Macaíba. Ele disse, agora eu voltei a sonhar e voltei a pensar que vou ficar na cidade. Um empresário que ele tem o quê? Ele tem quantos empregos ali? Tem uns 100 empregos? Uma empresa que tem 100 empregos, ele disse, eu ia sair da cidade, porque eu não aguento mais essa violência. Mas com esse projeto, eu voltei a sonhar na possibilidade de Macaíba se desenvolver e tornar uma cidade tranquila. Então são empresários que estão querendo sair da cidade, porque não aguentam mais a violência. São 5.567 municípios no Brasil, fora alguns que estão para se desmembrar e virar município. Nesses 5.567, Macaíba ocupa a 7ª posição em violência. Onde é que estão esses dados, Adenir? DataSUS. É um aplicativo do governo federal que está dizendo isso. Não sou eu que inventei. O próprio governo federal está disponível na internet para quem quiser ver. Porque muitas vezes as pessoas que são políticas gostam de atirar pedras e muitas vezes as pedras batem mais nele, porque eu cheguei agora do trabalho e ele passa o dia. Eu trabalho aqui em Macaíba também, eu trabalho numa instituição. Mas como ele está com o comércio dele aberto, muitas vezes as pessoas vão falar, ei, de onde é que vocês tiraram aquilo? E ele diz, olha, nós tiramos o aplicativo. Porque tudo que nós fazemos é pensado. Nós não vamos subir em cima de um ambiente e falar em verdades, não. Porque de inverdade já está cheio o mundo aí. Nós estamos falando o que está escrito. E está no papel, e está em dados estatísticos. Macaíba é uma cidade violenta, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Eu não tenho como deixar meus filhos andar na rua mais. Eu fui criado andando de bicicleta aqui até 9 da noite. Eu ia para a escola e ia para casa de bicicleta 10 e 20 da noite, estudar o doutor Severiano. Eu pergunto, qual é o pai em sua sã consciência que deixa seu filho ou sua filha andar em Macaíba depois de 10 da noite? Nenhum. Porque hoje não dá mais para andar. A cidade é violenta e não adianta a gente brincar, não adianta ninguém dar sombra, é violenta. Agora cabe a união de todos para que a gente transforme isso. Ainda tem pergunta do público, que eu tenho uma última pergunta aqui, só para... Não tem mais perguntas do público. Eu tenho uma pergunta, essa pergunta que eu vou fazer agora, na verdade, é o que se fala nas redes sociais, em grupos que nós participamos, e que também ouvimos em pontas de rua, né? Às vezes, o projeto ele é novo, então ele tem causado espanto em algumas pessoas, as quais não tinham o hábito nem o costume de discutir questões para o futuro. E agora, há pouco tempo, a pergunta de um dos internautas foi, e que Luiz fez a transmissão dela, e a Aldenir respondeu, foi se teria alguém da gestão municipal envolvida na discussão do projeto, elaborando o projeto juntamente com o Macaíba do Futuro. E essa já foi respondida, a Aldenir respondeu, mas para complementar, que eu acho que essas são as duas curiosidades que o povo fica na cabeça, talvez pelo hábito, né, pela prática que é vivida até hoje, que sempre tem alguém por trás, que Sim. sempre tem um grupo mais forte que está ali colocando aqueles na frente para dar credibilidade certamente a eles e tal, e seja qual grupo for, né? As pessoas têm logo esse pensamento, estão a serviço de quem? Quem é que está por trás? E essas perguntas é interessante até para desmistificar isso e poder colocar na cabeça dessas pessoas e passar para essas pessoas que são preocupações, porque as pessoas estão muito, como diria o ditado, escabriadas, né? Isso. Estão escabriadas, a gente até entende essas preocupações e essas curiosidades, que às vezes gera muita curiosidade. E para complementar essa que já foi respondida, que não existe ninguém da gestão, de grupo político nenhum, na verdade, não é só da gestão, de grupo político nenhum, ficou bem clara. E a outra que eu faço, ela já é mais direcionada a Jansen, porque, Jansen, você tem sido um alvo também de certos ataques, porque dizem que é um projeto de empresários. E quando dizem que é um projeto de empresários, é porque eles estão ligando a sua posição na cidade a essa classe. E aí eles acreditam que Jansen Motos está atraindo a classe empresarial mais forte do município para que o projeto talvez até tenha saído, acho que na mente das pessoas sai até isso, que talvez o projeto tenha até saído
desses meios empresariais. E aí a gente observa, é bom explicar e deixar bem explicado, que me parece que não é essa a verdade, né? O projeto, pelo que eu já observei, ele tem todos os segmentos. E as pessoas precisam, e vocês precisam agora nesse espaço, dizer aqui, para nós fecharmos a nossa entrevista, que estamos com o tempo estourado, sobre explicar isso mais direitinho, né? Sobre essa questão de estar ligado a um grupo empresarial, porque eu acredito que seja pela figura de Jansen que deverá receber, deverá estar sendo o que mais está recebendo crítica voltada para esse segmento. Antes de nossos amigos responder, eu quero mandar aqui um abraço para o André, que ele pede para mandar um abraço para ele está nos acompanhando da cidade de Tenente Laurentino Cruz. Opa. Sinta-se abraçado, André. Sinta-se abraçado, André. Prazer. Esse projeto também dá certo na sua cidade, eu conheço a sua cidade. É um prazer ter você aí tão longe nos assistindo. Antes de Jansen responder a pergunta que você fez aí, eu queria só fazer uma explanaçãozinha. Muitas vezes perguntam quem está por trás de nós. Eu posso dizer que quem está por trás de nós é Deus. Porque a Bíblia diz assim: por muito tempo me calei, mas agora darei gritos, como aqui está de parto. Esse é o nosso pensamento. A gente passou muito tempo calado. E o que está por trás de nós é a vontade de mudar. E essa vontade não vem da gente, vem de Deus. Porque o Espírito Santo é que tem norteado nossos pensamentos. Ninguém está se reunindo para falar fofoca, nem atirar pedras em A, em B e C. Nós estamos nos reunindo para apresentar a Macaíba uma melhoria na qualidade de vida da mulher, do homem do campo, do agricultor, da criança, de todos. A intenção não é se completar ilicitamente. Eu já tenho que viver, todo mundo aqui tem que viver. Nós queremos permanecer nessa cidade, porque todo mundo melhora de vida e some daqui. Nós melhoramos de vida e estamos aqui em Macaíba. Então nós vamos transformar. Houve um homem chamado Martin Luther King, que era um pastor evangélico. Ele disse assim, que o que preocupa ele não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então você que está me ouvindo, que se julga ser uma pessoa de bem, de bom caráter, venha participar desse projeto. Adote esse projeto, veja na rede social, porque quando o bom se cala, o mal faz o que quer. Então nós precisamos falar, nós não precisamos ficar calados. E em relação ao Macaíba do futuro, eu creio que o próximo prefeito da cidade vai sair dele e vai transformar essa cidade num canteiro de obras a céu aberto, e depois aqui vai ser a joia rara do Rio Grande do Norte, como o Maringá é hoje a joia rara do Sul. E quanto ao que norteia nosso projeto, cada um tem um pensamento. Cada um traz a sua experiência de vida. Eu passei 4 anos morando no Rio Grande do Sul. Eu conheço aquela região. Lá não se faz nada sem planejamento. Se você olhar uma cidade do Sul, parece que você está andando numa casa de boneca. Eu olhava assim, meu Deus, não tem sujeira. A escola funciona, o sistema de transporte funciona. Por que lá não funciona? Então, muitas ideias nós trazemos também, ideias boas. Ele é de Acari, também conhece Acari, uma realidade limpa, uma cidade magnífica que funciona, melhor qualidade de vida daquela região. 100% saneada. 100% saneada. Então, muitas ideias, a gente vê iniciativas funcionando e nós podemos adotá-las para nós. Em relação a finalizar a pergunta, eu vou passar para ele falar com propriedade. Só em falar 100% saneada Acari, eu fiquei sabendo, através de um colega meu, que trabalha exatamente comigo também, de que aqui pertinho, uma cidadezinha pequena que vive do FPM, mas que é Riachuelo. Riachuelo é 100% saneado, não tem fossas. É interessante que agora a pretensão do governo, eu acho que era do governo que passou, Robson Faria, era sanear 100% Natal, né? Macaíba começou um saneamento, enterrou 44 km de tubo e não terminou o saneamento. Porque terminou Natal, foi para Natal fazer que faltava muito mais e não terminou Macaíba. É vontade, é união, é força política, né? Sobre a resposta que todos costumam fazer sobre que é um projeto de empresários. Sim. A minha profissão, que é torneiro mecânico, eu vim do Colégio Alfredo Mesquita, depois comercial, estudei toda a minha vida aqui em Macaíba. Comecei no meu primeiro vestibular em 91, passei para tecnologia têxtil, que é da indústria têxtil, eu era funcionário da indústria têxtil. Depois tive que abandonar para cuidar da minha empresa e depois me formei em gestão financeira, né? Mas a resposta por si, a minha profissão que hoje eu exerço como empresário, mas a minha classe de motociclista, né? Motociclista e motoqueiro, né? São 2 tipos, né?
essa classe é uma classe diversa. São essas pessoas que todo dia visitam a minha loja e está ali, nós estamos passando a mensagem. Então aí você tira, esse grupo é de empresário, só de empresário, ou é eclético? É de mototáxi, é de taxista, é de todos. Aqueles taxistas que tem aqui na cidade, a gente conhece todos. Então eu sou um cara que gosta do esporte, pratico futebol, tem uma pelada que eu organizo 15 anos, tenho 6 pessoas na Morada da Fé, 6 pessoas boas que jogam comigo. Então, na Morada da Fé, pessoas boas, tem pessoas excelentes. Então, assim, o projeto é amplo e é para toda a cidade. Então, se você pegar o perfil de gente, qual é o perfil de gente? Qual é o tipo de motoqueiro? É só rico? Não. Quem usa moto é rico, é pobre, tem todas as classes. É aquele que usa para trabalhar, aquele que usa para passeio, aquele que usa só para se deslocar para o trabalho. Ou então, o projeto está sendo montado em cima de povo, de pedreiro, de servente, de mototaxista, é eclético. Tem um contato com a linha de empresário, da indústria, do comércio aqui? Temos, e é isso aí que nos está fortalecendo o Macaíba do futuro. É a diversidade de pessoas que estão vindo para esse conjunto. Jance, eu só gostaria, eu fiz questão de fazer essa observação, que são perguntas que são feitas na rua, mas que parece que as pessoas não entendem, e também eu acho que isso não deve ser uma preocupação de vocês, eu acredito que não é sobre isso, porque na minha concepção, na minha opinião, na minha observação, é de que se tem empresários que estão voltados para o projeto, para mim, maravilhoso. Porque quem traz divisas para o município, quem gera riqueza é a classe empresarial. Como fazer um projeto excluindo essa classe, que é quem está no rumo também do desenvolvimento da cidade? Se você não tem um projeto onde abrace todas as classes, principalmente também a classe empresarial, você não está discutindo futuro, não está discutindo melhoria para o seu povo. Aqui há pouco tempo nós estávamos falando de emprego, geração de emprego e renda. Quando você se fala em geração de emprego e renda, você vai discutir isso com quem? Com o empresário. Com o empresário. Então, essas perguntas que às vezes as pessoas nem imaginam, parece até que é pejorativa, o grupo de empresários. É natural. É até bom que os empresários se voltem para um projeto como esse, que visa a classe empresarial, é ela que traz divisas para o município, para o estado, ela que traz receita, ela que vai dar emprego ao seu esposo que está em casa desempregado, ela que vai empregar a sua filha, é a sua filha que está saindo de um estágio de secretária e está se empregando. Então, assim, essa preocupação, eu fiz questão de fazê-la, a transmissão da pergunta, dessas questões que discute-se muito, para dizer para o pessoal de que não tem nada de errado a classe empresarial estar com olhares para o grupo. Mas que a questão que está sendo bem clara aqui é que o grupo foi idealizado por pessoas de diversos segmentos, mas que não são políticos na cidade. Tem empresário, tem funcionário público, tem empresário, tem pessoas do comércio local. Então, tem universitários, tem uma gama de classe envolvida nesse projeto, e se tem esse povo todo envolvido, é porque está vendo alguma coisa interessante que não é só para a classe empresarial, mas sim para todos, que é o desenvolvimento da cidade. Quando se fala em desenvolvimento, gente, está se falando em educação, saúde, segurança, emprego. Isso é desenvolvimento. Se desenvolvimento não for isso, está ruim. Ok? O nosso microfone, alguma pergunta, Luiz? Não, só parabenizar pela iniciativa, pelo projeto e dizer que vocês estão no caminho certo. Quem pensa no coletivo, primeiro pauta projetos, para depois pensar em questões eleitoreiras. O microfone é do Macaíba do Futuro para as despedidas. E eu gostaria de abrir um parêntese, que eu acho bastante interessante dessa frase do filósofo Platão. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam de política. E o bom será que os bons governem, porque uma das coisas que nós temos pautado nossa caminhada foi porque nós passamos muito tempo calado. E devido a muito tempo calado, a cidade não se desenvolveu. Eu citei agora no último evento que nós exibimos, cidades planejadas. Cidades planejadas são o quê? Blumenau é uma cidade planejada, 300 e poucos mil habitantes.
É uma cidade que o índice de desemprego é baixo, segurança é boa. Aí você chega em Joinville. Joinville é uma cidade fantástica. Quem conhece Joinville sabe. É uma cidade limpa, bonita, bem planejada. É uma cidade que você tem pessoas que cruzam o país para conhecer. Você tem ideia? O cara mora lá, um amigo meu que mora lá, aí eu digo, rapaz, eu moro aqui no Rio Grande do Norte. Ele disse, eu moro na cidade que você vem passar férias. Olha só como o cara gosta da cidade dele. Eu queria poder dizer isso de Macaíba. Rapaz, eu moro na cidade que as pessoas cruzam o oceano para vir conhecer. Então, nós queremos que Macaíba cresça e chegue a um patamar desse. Uma cidade que quando você chega no final de semana, você fica assim, para onde é que eu vou agora? Vou para Natal? Não, vou botar o canto aqui em Macaíba. Que você tenha locais de lazer para sua família, que você tenha condições financeiras, porque você vai estar bem empregado, que seu filho esteja numa universidade local, porque a Universidade Federal não tem mais onde crescer. Macaíba tem que buscar investimento em educação para que se invista aqui. O projeto também passa por isso. Tem pessoas que vêm aqui, passam o dia, vão para Natal. Mas nós precisamos estar aqui, viver aqui e fazer com que isso cresça. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ok, Jansen. Parabenizar o programa, né? Que eu acho que está com o 4º programa hoje, né? É. 4º programa, a Carlos, a Luiz, né, pela iniciativa, que é um programa que vem esclarecer ao público macaibense a coisa correta de como fazer política, de como fazer gestão, né? E já é a 2ª vez que vocês abrem, a primeira vez veio Aldeni aqui, e hoje veio eu e Aldeni, né, falar do projeto. Bolinha mesmo, né? Estamos abertos toda vez que você precisar de algum esclarecimento, para a gente vir mostrar o projeto aqui para a cidade, desse sonho. Esse Macaíba do Futuro é um sonho, né? Onde a gente sonha com um hospital que onde vai o empresário e vai o gari ser atendido igual. Por que o empresário tem que ser atendido melhor e o gari tem que passar dificuldade, né? A gente pretende ter um hospital onde atenda todo mundo igual, onde a escola seja do mesmo jeito, vá o meu filho, e vá o filho do gari, o filho do mototaxista. Isso é um sonho, mas começando a plantar o sonho, e convido você, macaibense, se engaje no Macaíba do Futuro, nos ajude, que a coisa vai acontecer. O prefeito vai sair do grupo Macaíba do Futuro, se Deus e assim permitir. Deus vai permitir. Amém. Ok, Jansen, obrigado mais uma vez de ter vindo aqui. Obrigado também ao Deni, Bolinha, né? E dizer que o programa Opinião sempre está focado, Opinião Sociedade em Foco, sempre está focado nos enfoques da cidade, logicamente, para que as pessoas possam vir aqui dar sua opinião e poder sim pautar, por que não pautar projetos importantes para a cidade. Aqui o programa ele está aberto para todas as classes políticas da cidade e de outros segmentos também, a qual nós iremos pautar em outros programas, com outros segmentos da sociedade. E dizer que o programa sempre estará de portas abertas assim que o Macaíba do Futuro tiver sempre novidades, porque quando nós convidamos o Macaíba do Futuro para frente aqui hoje, é porque tínhamos convidado lá atrás, onde tinha tido uma abertura fechada para um grupo fechado para convidados, e achamos necessário fazer o fechamento dessa observação, desse projeto, da explanação dele, com a explanação que foi feita agora recentemente para o público. Então, nós fechamos esse primeiro ciclo, né, de entrevista do Macaíba do Futuro, com o Macaíba do Futuro, com o fechamento da explanação que vocês fizeram para o público, né? E futuramente, logicamente, teremos muito assunto para ser tratado ainda aqui, viu, José? O Carlos, só mais um. Nós temos a fanpage, né, Deni? A fanpage Macaíba do Futuro. Tem o canal do YouTube, no YouTube, né? E o Instagram. Então o povo pode estar acessando, ver nossas matérias, depois vai. Como acha, Macaíba do Futuro mesmo, né? Macaíba do Futuro. Pode mandar e-mail que a gente responde. Okay. O e-mail é Projeto Macaíba do Futuro. O e-mail é projetomacaibadofuturo@gmail. Pode mandar que a gente responde. E nas redes sociais é Macaíba do Futuro? Na rede social é Macaíba do Futuro, a fanpage lá, no Instagram. Ok. Luiz, vai fazer uma observação, um fechamento? É só reiterar exatamente os meus parabéns com relação ao projeto Macaíba do Futuro. Falar para as pessoas
que ninguém é obrigado a gostar do projeto ou aprovar ele na sua integridade. Mas, antes de tecer algum comentário, é interessante que pelo menos você busque as pessoas e tenha conhecimento a respeito do projeto, que é inteiramente isso. E para finalizar minha fala, eu quero usar mais uma frase aqui de um filósofo grego, Aristóteles. Ele fala: o objeto principal da política é criar amizade entre membros de uma sociedade. Talvez essa frase sirva de reflexão para muitas pessoas da nossa cidade que talvez não tenham entendido realmente o sentido da política e suas benéficas para um povo.